Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o estado do Mato Grosso, a gente fala com o Paulo Zen, que é presidente do Sindicato Rural de Nova Mutum. Vamos entender como é que foi finalizada, então, a colheita da safrinha de milho por lá. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado mais uma vez por ter chamado a gente. Estamos à disposição para poder ajudar. Paulo, me diga uma coisa, a colheita do milho safrinha por aí já finalizou? Como é que foi o desenvolvimento desse milho e como que ficou a média de produtividade por aí no município? Então, a nossa colheita esse ano ela já começou um pouquinho enrolada por causa do soja aí, e teve algumas regiões que teve o seu replantio, mas enfim, ela está praticamente finalizada. A gente não colheu o esperado, que a gente achava que ia colher igual o ano passado. Calcula-se aí uns 20% a menos, talvez um pouquinho até mais. Mas assim, em algumas regiões, né? Mas assim, acreditamos que vai fechar em torno aí de seus 120, de 118 a 122 sacas de milho. Acreditamos que vai fechar. Tem muito milho ainda que está em silo bolsas e tal, que ainda não acabou de ser recolhido pelo produtor, então há um número ainda meio pelo levantamento que a gente tem. E Paulo, olhando por essa questão aí da queda da produtividade, esse atraso na questão, houve o replantio da soja, acabou deslocando um pouquinho a janela do milho, como é que ficou o clima, então, interferindo nessa questão do desenvolvimento do milho safrinha? Mudou pelo fato do que você fala? Olhando por esse viés que você falou do replantio da soja, acabou deslocando um pouquinho a janela de plantio do milho safrinha, você comentou que houve um atraso. Como é que ficou o regime de chuvas? Como é que ficou o clima impactando, portanto, a safrinha de milho? Então, aí o que acontece? A gente imaginava que essa chuva, pelo fato de ter faltado no soja, ela ia se estender um pouco a mais esse ano, e ela não se estendeu. Ela terminou no seu prazo certo. O atrasado, estávamos nós com o plantio, devido ao replantio de soja, e muitos que ficaram esperando chover, porque nem chovia para plantar. E aí, então, assim, a gente esperava que ela se estendesse, ela não estendeu. Então, ela choveu esse ano, eu acho que de 800 a quase 1.000 milímetros, tem lugar a menos que o ano passado. Porque não iniciou a chuva e dali para frente ela manteve e não foi o suficiente. E aí, além de tudo, a gente tinha noites quentes, que o milho não gosta muito de calor, né? Então, as nossas noites eram quentes e isso tudo impactou na nossa produção. E, Paulo, para além da questão do clima, vocês tiveram algum problema com pragas e doenças por aí em Nova Mutum? Todo ano a gente está tendo, devido a essas produções, aí uma praga nova. Então, esse ano o que incomodou bastante gente também foi o rato. O rato, por incrível que pareça, ele se instalou na lavoura e talvez pelo fato da chuva ter sido menor, ele ficou melhor para ele se procriar, vamos dizer assim, em Uhum. nossas lavouras. Então, tivemos ataque de ratos. No final aí, menos chuva, mais espaçada, a cigarrinha também incomodou bastante. Então, assim, umas coisas que foi aumentando do meio do plantio para o final, entendeu? E o rato, ele é uma coisa que começou desde o começo, ele tirava a nossa semente do solo. O milho nem nascia, entendeu? Ele comeu a semente que a gente plantou, o rato comeu. Então ali já começou o prejuízo. E por fim ele estava subindo para comer a espiga. Então a gente teve esses fatores para enfrentar aí durante o plantio, que tudo isso somando é o resultado que a gente tem hoje. E Paulo, vendo essa situação toda, como é que fica a relação do preço de venda do milho com os custos de produção, tendo que fazer todo esse manejo para tentar controlar a cigarrinha, para tentar controlar essa proliferação de ratos nas lavouras? A gente teve dois problemas. O produtor que já tinha se garantido nos seus preços, já tinha travado, vamos dizer assim, tudo bem, ele se sobressai. O problema dele foi que muitos, no final, até milho faltou para vender o mínimo que ele tinha, que era lá o custo de produção dele. Por exemplo, o cara tinha lá 90 sacos de custo. Ele não colheu aqueles 90 sacos. Então, ele não teve nem renda. Porque se ele não cumpriu nem o custo, ele não teve nem renda. E aqueles que não fizeram aquela negociação, não arriscaram em deixar aberto, ou muitos que tinham comprado à vista e resolveram, não, vou ficar com o grão,
a desvalorização do grão também compensou esse ganho que ele teve nessa produção perante aqueles que colheram mal. Então, esse ano, nossa relação custo e lucratividade, vamos dizer assim, ela foi muito próxima. A gente teve um lucro muito reduzido, como a gente está tendo agora. Então, assim, a gente espera, lógico, que se recupere esse mercado, porque o adubo, os fertilizantes, a semente, desceram muito pouco, entendeu? Em questão ao preço, não acompanhou essa desvalorização do preço. Só que hoje a gente vê um preço em torno aí de R$ 45, R$ 50, um preço mais nivelado, aonde você consegue fazer uma conta e ver se é viável ou não, e até onde investir nesse milho próximo. Porque muitas vezes agora a gente vai ter um clima bom, mas o investimento talvez vai ser menor na adubação e cuidados, entendeu? Então talvez a próxima safra ainda arrisque uma produção não muito boa. E por falar entendeu? E por falar em planejamento e investimento, Paulo, essa safra de soja que está por vir, como é que o produtor de Nova Mutum está se planejando? Como é que vai ficar a questão de investimentos? Essa também é um problema muito sério, porque essa desvalorização desses R$ 95 hoje, você não vê. O produtor vai plantar na fé. Resumindo, é isso: o produtor vai plantar na fé que isso vai melhorar lá na frente, porque hoje R$ 95 você não consegue pagar o que você vai colocar no solo, entendeu? Se você for fechar uma conta hoje para aquele produtor que ainda não tinha comprado nada e está em cima do laço, entendeu? Ele está com a corda no pescoço, porque nem as próprias revendas estão escolhendo as pessoas que elas vão financiar, entendeu? Porque elas sabem que não adianta muitas vezes arrumar um produto que ela sabe que lá na frente ela não vai receber. E o pior ainda, o que eles estão fazendo hoje? Aumentando o juro. Se você for lá numa revenda hoje, eu queria comprar a prazo, eles jogam um juro lá em cima para obrigar o produtor a levantar dinheiro, para pagar eles à vista, para esse pepino de inadimplência ficar para outro. Essas RJs que se abriu, essas coisas que teve nesses últimos 2 anos, coloca todo mundo no mesmo balaio, vamos dizer assim. Os bons estão pagando pelos maus, entendeu? Então, hoje está desse jeito. Os caras elevam um juro altíssimo e aí você, além de você não estar com uma porcentagem mínima de lucratividade, ainda se você tiver que pagar aquele juro deles, fica menor ainda, ou quase é impossível, mas eles estão induzindo a você a ir atrás de outra instituição financeira para levantar esse dinheiro, para eles se resguardarem de um futuro aí eles estarem, vamos dizer assim, com dificuldade também, igual o produtor está passando. Está acontecendo isso agora, ultimamente. E com essa situação, Paulo, pode ser que o produtor invista menos em tecnologia para essa safra de soja ou faça alguma redução de área, ou não? O produtor ele vai investir para tentar uma produtividade grande? Em redução de área eu não acredito muito, porque ele não vai deixar a área aberta sem plantar, só em últimos casos. Mas assim, a tecnologia vai se pensar bem. O investimento na terra vai se pensar bem, porque não adianta, muitas vezes eles vendem essa ideia, você precisa produzir muito, hoje precisa produzir tantos X de sacos a mais para você ter lucratividade. Beleza, mas aí a gente produz, aí você liga lá a televisão, os caras falam, nosso super estoque, estamos com super estoques, o estoque está elevado, o consumo está baixo, vai produzir para quem então? Para eles, porque comerem barato, porque para nós não é muita lucratividade produzir muito hoje. Eu vejo assim, você tem que nivelar, vou colher X e vou investir X. Vou ter 10 de lucro, beleza, agora vou investir esses 10, arriscar ganhar 20 e se eu não ganhar, vou ficar devendo os 10. Então o produtor hoje ele tem que fazer muito essa conta, muito na balança, do que investir, até onde ele quer chegar, porque tem gente aí que não vai colher 80 sacos, já não estava colhendo, aí vai investir, o cara vem lá pregar que você tem que botar isso, botar aquilo, para você colher os 80 sacos, e você tem um histórico lá de 60. Você não vai sair em um ano em 20 sacos aí de cultura. Então, eu acho assim, o produtor deve fazer essas contas, entendeu? Porque produzir muito para quem? Se para nós não está dando resultado produzir muito, que se a balança comercial lá, a relação, estoque e consumo, ela não se iguala. A gente não tem esse consumo para produzir muito. Então, vamos produzir que dê lucro para nós. Temos que olhar para dentro da nossa empresa, não para salvar
a empresa dos outros ou matar a fome de alguém que não paga pelo nosso produto, que é o valor que a gente gasta. É isso que eu penso. E Paulo, para além disso, antes da gente entrar ao vivo, a gente comentava um pouquinho a respeito das questões de problemas de fornecimento de energia elétrica por aí e também dos incêndios. Você comentou de incêndios na Palhada e também de localidades aí em Nova Mutum que os produtores já tinham aplicado adubo ali em algumas áreas e que acabou pegando fogo. Estamos com o Paulo aqui. Paulo, você pode explicar um pouquinho qual que é esse problema, qual é a gravidade dessa situação no momento? Aqui no nosso município, e como também no estado do Mato Grosso, a gente vive uma situação hoje em que as nossas redes, uma boa parte delas são redes antigas, redes de energia, tá? São redes antigas. E aí ocorre que a partir de uns anos para trás aí, houve uma crise nessas concessões, esse pessoal meio que fez um mata-mata, umas gambiarras, vamos dizer assim. E ficou isso aí no decorrer do tempo. E hoje chegou no limite que não tem mais como. Essas redes estão caindo com o vento que a gente tem. E esse mês de agosto, geralmente é um mês com mais vento, e é um mês que acontece aqueles redemoinhos, e é um mês que o produtor está jogando o seu calcário nas horas calmas e aplicando seu adubo. Porque a partir do mês que vem, do dia 15 aí, qualquer dia, é dia para a gente começar o plantio, né? Então, a gente está jogando, está fazendo essa operação. E o que está acontecendo agora? Esses cabos estão se triscando, gerando faísca e caindo em cima da palhada e ocasionando grande parte desses incêndios hoje nosso aqui é em cima disso aí. Redes que passam por pastagens que estão secas, redes que passam por dentro de matos, cruzam rios de reserva que não têm a limpeza e redes que fios muito vem reclamando isso já faz uns 2 anos e agora chegou no limite, chegou num ponto que não tem mais condições. Tem horas que a gente preferia se a gente pudesse desligar a energia 8 horas da manhã e ligar essa energia 6 horas da tarde, passar o dia inteiro sem luz porque algum problema vai dar, entendeu? E sem contar o risco de vida, né, que a gente está tendo com os nossos funcionários correndo, apagar esse fogo, pessoal que não tem treinamento em energia, o cara chega lá, tem um cabo no chão, ele vai passar, o fogo está ali, ele vai passar por cima com a máquina, isso vai energizar tudo. Então, assim, tem esse risco. E a gente solicitou, através do sindicato do Nova Mutum e através da FAMATO, entendeu? Que fosse buscar um resultado, que fosse buscar uma solução para isso. E essa semana aconteceu aí, no final de semana, a gente teve 5 dias intensos de fogos e a gente estava até ontem controlando um fogo que entrou dentro de uma reserva, era um banhado e que devido à chuva esse ano foi menos, acho que o banhado está bem seco. E aí aconteceu o pior, que a gente teve que atacar esse fogo e teve produtor que perdeu. Aonde o fogo entrou, que já tinha jogado seu adubo, jogado seu calcário, ele perdeu essa operação e perdeu esse adubo, perdeu esse calcário. Entendeu? Então, assim, fica tudo nas costas do produtor. E a gente solicitou. E essa semana, por incrível que pareça, a Energisa veio com uma operação pesada e está resolvendo esse problema com a ajuda nossa, porque a gente está lá com nossas máquinas no meio do mato, limpando para eles aonde eles autorizam, porque se eu tenho uma rede dentro do mato, eu jamais autorizo meu funcionário a limpar se não tiver assistência de alguém que entenda, entendeu? Porque isso é um risco de vida altíssimo. Então, eles estão lá e o produtor mutuense está colaborando com eles para ver se a gente resolve esse problema. Porque eu acho assim, é um conjunto. O que é bom para eles é bom para nós também. E a gente precisa da Energisa, como eles precisam da gente também. E hoje, como eu falei, essas redes antigas já tem mais secadores, mais pivô, mais aviários, tudo carregado em cima da mesma rede de 1995, para você ter uma ideia. Uma rede que nós, produtores, fizemos e doamos para eles, pelo menos, manter a manutenção. E isso não estava sendo feito. Mas, a partir de agora, o presidente da Energisa, o senhor Luiz, ele garantiu que ele vai aproximar do produtor, que ele vai aproximar mais da gente e vai manter esse contato, esse canal, vamos dizer assim, para a gente manter isso em ordem. Entendeu?
E, Paulo, há algum levantamento em relação aos prejuízos desses incêndios, seja de área que foi queimada ou de valores que foram perdidos? Não tem. O levantamento, no caso, seria casa a casa. A gente vai na propriedade, você tem o custo do seu adubo, que é o que levantamento que você vai ter, é o seguinte, é o custo do seu adubo que você jogou, do seu calcário. A palhada em si é um levantamento que você vai correr essa área, provavelmente nos próximos 3 ou 4 anos, se o cara não fizer uma aplicação de um material orgânico, talvez um adubo de aviário, alguma coisa que reforce, ele vai ter uma produção baixa aí nesse pedaço pelos próximos 3 anos, até ele recuperar essa área, toda essa matéria orgânica que foi perdida, que era uma camada superficial que tinha na proteção do solo, entendeu? Ele vai quebrar um ciclo. Por exemplo, a palha do milho do ano passado ainda tinha alguma coisa que estava apodrecendo ali, tinha a palha do soja desse ano e toda a palha do milho que era para os próximos 2 anos, incorporando a terra. E isso ele vai perder. Entendeu? Por isso que eu falo que é uns 3 anos para o produtor recuperar esse pedaço aí. A sorte é que a gente hoje está bem mais preparado que há um tempo atrás. Porque a gente viu que esses problemas, quando chega num mato, chega numa reserva, o ônus em cima do produtor, ele vira criminoso. Certo. Entendeu? Ele vira um cara criminoso. E aí a gente entendeu isso, e aí a gente tem mais grades, a gente se protege nisso, e consegue atacar antes. Certo. Paulo, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado. Valeu. Estamos aí à disposição, tá? Tenha um bom dia e um resto de semana bom. Tá, então estivemos com o Paulo Zen, que é presidente do Sindicato Rural de Nova Mutum, no Mato Grosso, nos informando, portanto, da finalização da colheita da safrinha do milho, que teve uma produtividade abaixo do esperado pelos produtores, em torno de 118 a 122 sacas por hectare em média, de uma forma geral para o município, segundo o Paulo, uma queda de cerca de 20% do que era esperado quando da implantação dessa safrinha. E o Paulo relata que o principal problema foi a questão do clima. Então, houve um atraso no plantio do milho safrinha devido à questão do replantio da soja, ou seja, essa janela de plantio foi deslocada, menos chuvas, dias mais quentes. Houve também ataques de ratos nas lavouras, ataques da cigarrinha do milho mais para o final do ciclo. E agora, em relação à preparação para a safra de soja que está por vir, o Paulo conta que o produtor, isso a fala dele, vai plantar na fé e pode ser que diminua o investimento nas tecnologias para a soja. E há também uma questão dos incêndios que estão afetando o município de Nova Mutum. Segundo o Paulo, ainda não dá para se estimar prejuízos, seja na questão de área afetada ou de danos materiais, né, de prejuízo financeiro. Mas, segundo o Paulo, nos últimos 30 dias, houve incêndios provocados, portanto, por rompimentos de cabos de energia e outros fatores também, curtos-circuitos que acabaram incendiando parte da palhada. Alguns produtores já haviam aplicado calcário e adubo no solo e acabaram perdendo esse investimento por causa desses incêndios. Portanto, então, uma situação crítica lá em Nova Mutum. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.